bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast. O Campeonato Mundial de Futebol, ou como a gente conhece, né, pela Copa do Mundo, ocorre a cada 4 anos, mas com exceção de 1942 e 1946, que, né, por motivos que a gente conhece aí da história do mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial. E a Copa do Mundo ela foi criada lá em 1928, na França, sob a liderança do presidente Jules Rimet, tanto que o antigo nome da taça fazia referência a ele. E ela é aberta, né, a Copa do Mundo, a todas as federações reconhecidas pela FIFA. Então, a primeira edição aconteceu em 1930, lá no Uruguai, né, aqui perto da gente até. Sim. E o próprio Uruguai foi campeão, olha só, acho que isso deve ser, tipo, uma emoção gigantesca, né? Né, a primeira Copa e ser o primeiro campeão do mundo. E com exceção dessa primeira edição, todos os torneios são realizados em 2 fases, com as eliminatórias da Copa do Mundo, né, que são antes, que permitem que as melhores seleções de cada país, né, de cada continente participem da competição. Uma curiosidade é que a Rainha Elizabeth já estava viva na primeira Copa. E o formato atual da Copa é com 32 equipes por um período de 1 mês. E a partir da próxima edição, lá em 2026, a Copa vai contar com 48 equipes. Caramba. Tomara que leve mais tempo, né? Eu adoro Copa. Então, porque aqui, principalmente aqui no Brasil, né, a gente para. Ai, podia ser no Brasil, né? 2026. E uma outra curiosidade é que apenas 8 países foram campeões mundiais até hoje, né? Porque repetia bastante. Olha só, os países que é ganhavam. mesmo. E o Brasil é a única seleção, né? Como a gente sabe, que participou de todas as Copas e é o maior campeão atual com 5 títulos. Vamos ver se a gente que vai termina acontecer esse aí, ano. né? No dia 18 de dezembro. Quem que vai estar lá na final? Vamos ver, né? Todo mundo tá apostando no Brasil, acho que até os gringos. Bom, e como todo mundo sabe, né, a Copa do Mundo é o evento esportivo mais assistido e prestigiado em todo o mundo, ultrapassando até mesmo os Jogos Olímpicos, que antes era a principal competição mundial. E esse ano, em 2022, né, a Copa terá como sede no Catar, como a gente tá vendo já faz um tempinho, que a partir da escolha já vem causando muitas polêmicas. Então, né, antes, vamos conhecer um pouco da história desse maior evento, né, que é a Copa do Mundo, antes da gente comentar com vocês sobre essas polêmicas que estão rolando desde o dia que o Catar foi escolhido como sede. Mas antes, só pra vocês ficarem cientes, Harry Styles está solteiro. É verdade. Acho que essa notícia foi uma das melhores notícias desse fim de ano. Mas não é novidade, né? Como já falamos anteriormente, né, a primeira edição da Copa do Mundo foi disputada lá no Uruguai, em Montevidéu, no ano de 1930. Apenas 13 equipes nacionais reuniram-se nessa ocasião, sendo que somente 4 países europeus atravessaram o Oceano Atlântico de navio para competir o torneio: a Bélgica, a França, a Romênia e Iugoslávia. Nossa, imagine que rolê, hein? Né, de navio. Havia 2 equipes da América do Norte, né, que foi os Estados Unidos e o México. E os demais eram sul-americanos. Engraçado que os Estados Unidos sempre teve, né, desde a primeira Copa do Mundo, e eles continuam sendo péssimos no futebol. Pois é, eles participaram da primeira e nunca levaram, né, uma taça. Tadinhos. Não é o forte lá, né, nos Estados Unidos. E no dia 30 de julho de 1930, aconteceu a grande final entre a Argentina e o Uruguai. O Uruguai abriu o placar, mas a Argentina colocou um cropped, reagiu e marcou 2 vezes para liderar por 2-1 até o final do primeiro tempo. Só que na volta do intervalo, né, o Uruguai voltou muito mais forte para o segundo tempo e virou a partida para 4-2. E assim conquistou a primeira Copa do Mundo da história. Então, acho que foi bem legal, né? Não faço nem ideia como tenha sido, assim, a primeira Copa lá em 1930. Aí a segunda edição da Copa aconteceu em 1934, né? E foi lá na Itália. E ela foi a primeira na qual as equipes tiveram de se classificar para participar. Então foram 32 equipes que entraram para as eliminatórias e apenas 16 participaram da Copa. Era muito pouca, né? Seleção que participava antes. Tipo, perto de hoje em dia, né? É que eu acho que era muito complicado, né? Organizar um negócio
negócio desse, tipo, tava sendo a segunda Copa ainda. Então, acho que organizar um evento assim, desse tamanho, ainda mais com países tendo que se deslocar, né, da onde eles estão, né? Tipo, tem país que é do outro lado do planeta, assim, então é muito complicado mesmo. O então campeão Uruguai não quis participar, né, dessa segunda edição, dando um troco porque as seleções europeias, 4 anos antes, eles não quiseram participar da sua Copa, em 1930. Então eles falaram, não, a gente não vai participar dessa segunda edição. E na final da Copa, a Tchecoslováquia abriu o placar. Eu nem fazia ideia de que a Tchecoslováquia tinha time, que, tipo, jogava futebol naquela época. Não, você vai ver aí quantas Copas esse time participou. Então. Mas eles abriram o placar, né? Mais 5 minutos depois, a Itália empatou a partida e levou o jogo para prorrogação. Com 5 minutos de jogo na prorrogação, a Itália levou a taça por 2-1. Então aí já veio o primeiro título da Itália. E a terceira Copa do Mundo aconteceu na França, em 1938. E uma curiosidade dessa Copa do Mundo é que todas as 15 seleções que participaram foram agraciadas com um troféu chamado Biscuit Nymphe Falconet. E o Brasil também ganhou, né? E para quem tiver curiosidade de ver esse troféu, ele está exposto lá no Museu do Futebol, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um dia eu tenho curiosidade de ir lá. Eu quero. Deve ser bem legal, né? Uhum. E por causa da raiva da decisão de se ter uma segunda Copa consecutiva na Europa, nem Uruguai, nem Argentina entraram para a competição. Aí já vimos, né, que existia boicotes. Sim. Enquanto a Espanha foi a primeira seleção a ser impedida de competir por causa de uma guerra, a Inglaterra não participou, pois ainda considerava a Copa um torneio sem expressão. Não entendi também o que a Inglaterra achava da Copa. Os britânicos se acham, né? Mas eu adoro eles falam que, tipo, foram eles que inventaram, né, o futebol. Então, às vezes, sei lá, é um pouco isso. E foi a primeira vez que o anfitrião, a França, e o então campeão, a Itália, se classificaram automaticamente. Então, antes, né, acho que até por um momento ficou assim, né? Quem ganhava já tinha classificação automática até a Copa seguinte. Isso aconteceu até a Copa de 2002. Aí depois, né, tipo, quem ganhava tinha que participar das eliminatórias, né, para conseguir uma vaga. E das 14 vagas restantes, 11 eram para a Europa, 2 para as Américas e uma para a Ásia. Aí, como resultado, somente 3 seleções não europeias participaram. Aí tivemos o Brasil, Cuba e Índias Orientais e Neerlandesas. Este é o menor número de equipes de fora do continente anfitrião a competir em uma Copa do Mundo da FIFA. Nossa, a Europa dominava, né? Eles sempre dominaram o futebol. E este torneio viu a primeira e até 2018 a única participação de Cuba e Índias Orientais Neerlandesas, que hoje em dia é a Indonésia. E essa terceira edição também foi a primeira Copa do Mundo que foi transmitida pela rádio para o Brasil. Olha só, então em 1938, né, o Brasil já conseguiu ouvir pela rádio a terceira Copa do Mundo. Um avanço, né, na tecnologia da época. E a final foi novamente vencida pelo time italiano, né, que bateu os húngaros por 4-2. E devido à Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo não seria disputada por 12 anos até 1950. E como resultado, a Itália ficou como campeã pelo recorde de 16 anos, de 1934 a 1950. Nossa, a Itália já tinha 2 títulos, né? Olha só como o mundo dá voltas, né? Esse ano nem tá participando. Então, o mundo não dá voltas, ele capota mesmo, né? E a quarta edição da Copa aconteceu no Brasil em 1950. E 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar dessa edição, sendo 8 europeias, né? Sempre, a maioria é sempre a Europa, né? Itália, Suécia, Suíça, Espanha, Iugoslávia, Inglaterra, Escócia e Turquia. 7 americanas, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos e México. E uma asiática, a Índia. E a seleção da Inglaterra fazia sua primeira participação na competição. Deram um braço torcido, né? Então, falou, não, vamos tentar então aqui, né? Não, acho que eles iam ficar esquecidos, né? Ia, com certeza. E a Copa do Mundo FIFA de 1950 não teve uma final oficialmente. As 4 equipes que se classificaram em primeiro em seus grupos formaram um novo grupo e disputaram partidas entre si. Aí a Espanha e a Suécia foram goleadas pelo Brasil e eliminadas por placares apertados pelo Uruguai.
A última partida era coincidentemente entre o primeiro e o segundo colocados, que até então não haviam perdido na competição. Aí a última partida da Copa ficou conhecida como Maracanaço, né, que é famoso pelo nome do Maracanã, né, e contou com o maior público de todas as partidas de todas as Copas, que foram 199.854 pessoas. Caramba! Então, no dia 16 de julho, lá no estádio do Maracanã, o Brasil, embalado pela excelente campanha, pelo apoio da torcida, pela liderança e pelo elenco vitorioso, abriu o placar aos 47 minutos. O Uruguai, 19 minutos depois, empatou a partida. O empate daria o título do campeonato aos brasileiros. Entretanto, aos 79 minutos, o Uruguai virou o placar, dando o segundo título ao Uruguai. Essa partida é considerada uma das maiores decepções da história do futebol brasileiro. Nossa, nem imagina, hein? Eu acho que foi substituída fácil pelo 7-1, né? Foi, mas... com certeza. Mas na época, né, lá em 1950, então, essa foi até uma então... das maiores decepções. Né, o Brasil nem sabia o que estava por vir. Nem vale. Aí entramos na Copa do Mundo, né, de 1954. Foi a 5ª Copa do Mundo e aconteceu lá na Suíça. Imagina, pô, é um sonho, acho. E em comemoração ao 50º aniversário da FIFA, o evento foi sediado na Suíça, onde encontrava-se, né, a sede da FIFA. O país foi oficialmente selecionado como anfitrião, né, lá em julho de 1946. As Copas do Mundo eram sempre, né, sempre foram nesse mês de julho, né, que são o meio do ano e férias pra gente aqui, né, e só esse ano que tá sendo diferente. Então, é verdade, não tinha reparado nisso. E 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar dessa 5ª edição, sendo 11 europeias. Olha só, de 8, né, da Copa anterior, agora 11 foram classificadas. A Suíça, a Hungria, Inglaterra, a Alemanha Ocidental, Iugoslávia, França, Itália, Tchecoslováquia, Bélgica e Escócia. 3 americanas, México, Brasil, Uruguai, e Turquia e Coreia do Sul. Aí a final foi entre a Hungria e a Alemanha Ocidental, né, que venceu os húngaros por 3-2. Aos alemães foi entregue a taça Julius Rimet e o título de vencedores da Copa do Mundo, com a torcida cantando junto o hino nacional alemão. Ai, que emocionante que deve ter sido essa vitória. É que eu torço pra Alemanha, gente, então deve ter sido emocionante pra eles também. Aí na Alemanha, essa partida é conhecida como Milagre de Berna. O filme baseado, né, na história foi lançado lá em 2003, que mostra 2 eventos que marcaram a história da Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial, né, que é a queda do Muro de Berlim, e a histórica vitória da seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 1954. Então, olha só, fica indicação aí de um filme, né, indicação pra gente também, né, do Milagre de Berna, que mostra, né, esses 2 eventos históricos. Eu acho Não me é estranho, eu também acho que já. E uma curiosidade é que anos depois, né, dessa vitória da Alemanha, veio à tona o doping de jogadores alemães apoiados pelo governo. Que daí tira o mérito da Alemanha que ganhou. Mas, esses negócios de doping sempre rola, né? Tipo, descobre depois, né? Olimpíadas também tem. Principalmente nas Olimpíadas, né? Aí entramos na 6ª edição da Copa do Mundo, que aconteceu em 1958 na Suécia, e 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar dessa edição do campeonato, sendo 12 delas europeias. Só aumenta, né? Antes era 11, agora é 12. Mas o futebol na Europa é muito forte, muito forte bom, mesmo. Eles são muito bons. Não é à toa que os melhores clubes de time sem ser, né, os times dos países, os melhores estão na Europa, né? Vai ver todo mundo brasileiro, jogador brasileiro, joga em time europeu. Eu acho que só 2, se eu não me engano, desse ano da nossa seleção que jogam aqui no Brasil. Todo o resto Mas joga também na eu quero apostar que eles já vão pra Europa. Então a gente teve aí, né, a Suécia, a Alemanha Ocidental na época, a Áustria, a França, a Tchecoslováquia, a Hungria, a União Soviética na época também, a Iugoslávia, a Inglaterra, a Irlanda do Norte, olha só, eles aparecendo aí. Olha! A Escócia e o País de Gales, né, pela primeira vez eles voltaram depois de muitos, muitos anos. 4 americanas, né, que é o Brasil, Argentina, Paraguai e México, que sempre foram os principais no futebol. E a final foi disputada por Brasil e Suécia, e daí o Brasil ganhou, né, de 5-2 e foi pela primeira vez o campeão mundial. Um marco histórico pra gente, né, essa Copa de 58. Sim. Primeiro título do Brasil em 1958.
E a 7ª edição da Copa foi sediada no Chile, lá em 1962. E 16 seleções foram qualificadas para participar, sendo 10 europeias, a União Soviética, Iugoslávia, Alemanha Ocidental, Itália, Suíça, Tchecoslováquia, Espanha, Hungria, Inglaterra e Bulgária. Olha só, Bulgária. Olha só. E 6 americanas, Chile, Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e México. A grande campeã dessa Copa foi a seleção brasileira de futebol, né? De novo! É, a nossa segunda estrelinha. E como campeã da Copa anterior de 58, não havia participado das eliminatórias, porque já tinha ganho a vaga garantida, igual a gente estava comentando, né? Que já ganhava. Sim, até 2002 era esse sistema, né? Você ganhava a Copa, você já tinha vaga pra próxima. Aí a final foi disputada entre o Brasil e a Tchecoslováquia, e o placar, né, fechou em 3-1 pra gente, quando a gente ganhou nossa segunda estrela. Olha só, Tchecoslováquia era boa na época, né? Então. E uma Copa pra lembrar pra sempre é a de 1966. A 8ª edição da Copa aconteceu na Inglaterra e 16 seleções foram qualificadas para participar. 10 europeias, né? Inglaterra, Itália, Alemanha Ocidental, Hungria, Suíça, Portugal, olha só. França, União Soviética, Bulgária, Espanha. 5 americanas, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, México e uma asiática, Coreia do Norte. As seleções da Coreia do Norte e de Portugal fizeram sua primeira participação na competição e a final foi disputada pela Inglaterra e Alemanha Ocidental em 30 de julho no estádio de Wembley, em Londres, e a partida fechou com o 3º gol da Inglaterra, né, selando o primeiro título inglês em Copas do Mundo, tornando-se a primeira sede a vencer o torneio desde que a Itália venceu lá em 1934. E eu acho que foi a única estrela, né, da Inglaterra. Sim, mas por isso que eu falei, é de 1966, é pra guardar na memória. Porque eu torço pra Inglaterra também, né? Então a Copa foi lá, né, na Inglaterra e eles venceram. Igual aconteceu em 34, né, que foi na Itália, e a Itália venceu também. E a 9ª edição da Copa aconteceu em 1970 e foi lá no México. E 16 equipes entraram para participar, 9 europeias, a União Soviética, a Bélgica, a Itália, a Suécia, a Inglaterra, a Romênia, olha só, lá onde tem dragões, participaram. Tchecoslováquia, a Alemanha Ocidental e Bulgária. 5 equipes americanas, o México, El Salvador, Uruguai, Brasil e Peru, uma asiática, Israel, e uma africana, Marrocos. Será que o Carlinhos estava assistindo lá da Romênia? Eu acho que tava. Fica aí a questão. A final dessa edição foi disputada pelo Brasil e pela Itália, jogaço, né? E o primeiro tempo terminou empatado em 1-1. Ao final dos 90 minutos, o placar era de 4-1 para a equipe brasileira, e o título serviu de propaganda política quando o país estava no auge da ditadura militar aqui no Brasil. Este título também pôs o Brasil como a primeira seleção a ser tricampeã, confirmando a superioridade brasileira em relação ao futebol mundial. E tem bastante gente que é fã de futebol que fala que esse time, né, que jogou em 1970 é o melhor que teve, né? Eu não sei, porque, não manjo muito dos times anteriores Pelé tava do Brasil. nessa, não tava? Tava. A 10ª edição da Copa aconteceu em 1974 e foi sediada na Alemanha Ocidental. E 16 seleções foram qualificadas para participar, 9 europeias, a Alemanha Ocidental, aí dessa entrou a Alemanha Oriental, a Iugoslávia, a Escócia, Holanda, Suécia, Bulgária, Polônia, olha só, e a Itália. 5 americanas, o Chile, Brasil, Uruguai, Argentina e Haiti, uma africana, o Zaire, e uma oceânica, a Austrália. Não faço ideia que país é esse, Zaire. Eu também não, tô descobrindo países novos. É bom pausar no stop, né? Se cair a letra Z. Aí a final foi disputada entre Holanda e Alemanha Ocidental, e com a vitória da seleção alemã por 2-1, os jogadores Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Wolfgang, nossa, parece o Wolfgang do Sense8, né? O Wolfgang Overatti, não sei se é assim que fala, o Jürgen Grabowski e o Horst Dater tornaram-se os 5 primeiros futebolistas a conquistar as medalhas de bronze, prata e de ouro em Copas do Mundo de futebol. O holandês Johan Cruyff foi eleito o melhor jogador da competição.
Bom, e a 11ª edição da Copa foi sediada na Argentina em 1978. E ao todo, 107 países participaram das eliminatórias. A organização do evento foi marcada por muitas falhas, né? Chegou mesmo a cogitar a transferência da Copa para a Europa. Em alguns lugares, os estádios ficaram prontos na última hora e por isso os gramados recém-plantados se soltavam toda hora quando os jogadores estavam jogando. Ah, mas essa notícia de estádio ficar pronto de última hora, a gente já viu. Isso sempre, né? Sim. E essa Copa de 78, ela foi cercada de polêmicas, muito graças ao clima político da Argentina, que vivia uma ditadura militar que via na organização do torneio a oportunidade de popularizar o regime e promover a distração nacional dos problemas políticos e econômicos. Como forma simbólica de protesto, as equipes que cuidavam dos estádios que sediaram a Copa pintaram as bases das traves de preto. Ô, louco. E essa foi a última Copa em que 16 seleções participariam da fase final. Depois aumentou para mais, né? Acho que depois já veio para 24. Ainda não tinha chegado em 32. E a final foi disputada pela Argentina e Países Baixos, na qual a Argentina levou o seu primeiro título. Novamente, né? Um país em que a Copa é sediada leva o título. Aí tivemos a 12ª edição da Copa do Mundo, que foi em 1982, sediada lá na Espanha. A final da Copa foi entre Itália e Alemanha Ocidental, com a vitória da Itália por 3-0, e foi o terceiro título da Itália, depois, né, de muitos anos daquela pausa que teve. E aí ela se igualou ao Brasil, né? Os três aí já são tricampeões. A 13ª edição da Copa aconteceu em 1986 e contou com a participação de 24 seleções. Essa edição da Copa ela seria disputada inicialmente na Colômbia, só que devido aos graves problemas econômicos, né, que a Colômbia estava enfrentando na época, eles acabaram impedindo de serem os anfitriões do torneio. Então a FIFA ofereceu a Copa para o Brasil, para os Estados Unidos e para o Canadá. Só que em 82 esses governos recusaram, né? Tipo, o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá recusou sediar a Copa. Então o Mundial foi aceito pelo México, escolhido em 1983 para sediá-lo mais uma vez. E a final foi disputada pela Argentina e a Alemanha Ocidental. E por 3-2, a Argentina ganhou seu segundo título. E Diego Maradona foi eleito craque da competição. O Maradona já causando nessa época. Já. Entramos então na 14ª edição da Copa do Mundo, que aconteceu em 1990 e foi sediada na Itália. Além da anfitriã Itália e da então campeã mundial de 86 Argentina, na época a seleção campeã, né, da edição anterior se classificava automaticamente para a edição seguinte, como a gente falou. Se classificaram para o torneio a Alemanha Ocidental, a Bélgica, a Inglaterra, a Escócia, a Áustria, a Suécia, a Iugoslávia, Espanha, Países Baixos, União Soviética, a Tchecoslováquia, a Irlanda, a Romênia, Camarões, Egito, Emirados Árabes, Coreia do Sul, Uruguai, Colômbia, Brasil, Costa Rica e Estados Unidos. A final da Copa foi disputada pela Argentina e a Alemanha Ocidental. Sob o apito do árbitro mexicano Edgardo Codesal, Andreas Brehme converteu uma penalidade, que até hoje é muito contestada, aos 40 minutos do segundo tempo, trazendo o terceiro título da Alemanha Ocidental em Copas do Mundo. Uma curiosidade é que essa foi a última Copa disputada pelas seleções da União Soviética e da Tchecoslováquia. Então, né, essas duas equipes disseram adeus à Copa do Mundo. A 15ª edição da Copa foi sediada nos Estados Unidos pela primeira vez, né, que foi a Copa de 1994, que é o nosso ano. Um lindo ano, né? Meu e da Gil. O ano que a gente nasceu. Mas a gente não tinha nascido na Copa ainda, né? Não, mas a minha mãe falou que quase, né, me pariu antes, porque ela tava grávida e ficou emocionada no dia da Copa. E apesar da pouca tradição norte-americana no futebol, né, que nem a gente já tinha comentado, foi este Mundial que bateu todos os recordes de público mantidos até os dias de hoje. Olha só, nosso ano. E pela primeira vez desde a pós-guerra, nenhum país integrante do Reino Unido se classificou para a Copa do Mundo. Nossa! E a final entre o Brasil e a Itália, no dia 17 de julho, entrou para a história por dois motivos.
Primeiro, pelo fato de juntar frente a frente 2 das 3 únicas seleções que haviam conquistado 3 edições de Copa do Mundo. Portanto, uma delas acabaria se sagrando tetracampeã, ultrapassando a rival. E segundo, porque foi a primeira vez em que a final de uma Copa do Mundo seria decidida na cobrança de tiros livres da marca de pênalti. O jogo terminou em 0-0 no tempo normal e na prorrogação. Então, a vitória do Brasil veio após 3 erros italianos. Sim. Então, não sei se a sua mãe, seus pais comentam sobre esse ano, Gil. Acho que não. Eu não sei se comentaram, eu não lembro. Os meus pais comentam, tipo, que eles estavam no apartamento lá em Campinas na época, né? E tava com a minha irmã pequenininha, de 3 anos, e eu na barriga da minha mãe, né? E a minha mãe falava assim que na hora que chegou dos pênaltis, o meu pai... Não, a minha mãe virava... Não, acho que meu pai virava as costas e minha mãe olhava o pênalti da Itália e falava se tinha entrado ou não. E meu pai, eles faziam o contrário do Brasil. E, tipo, a minha mãe falava assim que ela quase paria, né? Tipo, toda vez que a Itália, tipo, chutava e o Taffarel, né? Que é o famoso goleiro nosso da época, defendia e defendeu a última, né? Que foi o que deu o título pra gente, né? E o título do Brasil foi comemorado também como uma homenagem ao tricampeão mundial da Fórmula 1, né? O Ayrton Senna, que faleceu em 1º de maio daquele mesmo ano. Nossa, então essa vitória do Brasil, né, foi muito emocionante Sim. em 94. Tô falando, é melhor ano. Melhor ano que ano. a gente nasceu, o ano que tudo aconteceu, entendeu? A 16ª edição da Copa aconteceu em 1998, foi sediada na França e foi a primeira edição a contar com 32 seleções. Nesse ano, a gente teve a música oficial da Copa do Mundo de 98, que foi La Copa de la Vida, gravada por Ricky Martin. Eu nunca ouvi essa música. Nunca ouviu? Mó famosa. Não, é famosa? Uhum. Nossa, só se eu ouvir e não sei, sabe? Que é essa música, né? Coloca o som aí, DJ. E a final da Copa foi disputada pela França e o Brasil. Perdeu por 3-0. O capitão francês Didier Deschamps, qual é esse nome? Deschamps. Ele levantou a taça do primeiro título da França em Copas do Mundo, lá em 98. Então foi histórico pra França, né? Em 98. Ah, peraí, novamente, agora que eu percebi, foi na França e a França ganhou. Então. Mas uma Copa que marcou também pra gente foi a de 2002, que foi a 17ª edição, né? E foi sediada lá na Coreia do Sul e Japão, né? Às vezes acontece isso, dos países fazerem em conjunto. Foi a primeira vez que 2 países sediaram unidos o evento, né? E a primeira vez que 3 seleções, França, Japão e Coreia do Sul, estavam classificadas automaticamente e a primeira vez que uma edição da Copa não aconteceu na Europa ou nas Américas. Uhul, finalmente, né, gente? Só acontecia na Europa ou na América, né? É Copa do Mundo, mas só acontece em 2, né? Em 2 continentes, né? Foi a última edição do evento, onde o campeão anterior do torneio garantia a vaga direta na edição seguinte da competição. A França, campeã de 1998, foi a última privilegiada por esse sistema. E a final histórica, né, que todo mundo sabe, foi disputada entre Brasil e Alemanha, na qual o Brasil levou o título de pentacampeão. Olha só, 5 títulos. Eu lembro em 2002, eu tava na fase de grupos ainda, né? Que eu tava na escola. Tava na segunda série. Aí sempre parava a aula. Sim. Era muito legal, a gente tinha Eu que ir lembro embora, também. porque aí tinha jogo do Brasil. E aí na final eu lembro que eu fui na casa de um amigo dos meus pais. E eu lembro também, né, que a taça foi levantada pelo Ronaldo, né? Ele que era o fenômeno na época, né? Eu lembro que ele fez bastante gols. É época que o Brasil jogava muito bem. Foi a Copa dele, né? Época. Foi a Copa do Ronaldo. Tanto que falam que ele ressurgiu das cinzas, né? Porque ele tava com uma baita de uma lesão no joelho. Ele tinha feito cirurgia uns anos antes. Achei que era depois dessa Copa cirurgia. Não, 2 anos antes ele tinha feito cirurgia. E daí, porque ele tinha se lesionado lá na Europa, né? Quando ele tava jogando... Não lembro que time que ele tá. E daí ele se machucou, todo mundo não sabia... Tipo assim, ninguém sabia se ele ia ser convocado ou não pelo Filipão. E daí ele acabou melhorando, né? O Filipão convocou ele, mas assim... sem tipo, botar muita esperança nele, sabe? E ele foi, tipo, e carregou o time quase que inteiro sozinho. E... Nossa, ele e o Ronaldinho Gaúcho, tinha vários, né, craques. O Ronaldinho Gaúcho também tava nessa época? Sim, ele era tipo, junto ali, né? Os dois, né, eram muito bons.
Saudades dessa equipe do Brasil. Eu lembro também bastante desse ano que eu assistia no trabalho do meu pai, né? Porque meu pai sempre trabalhou em banco. E eles eram liberados, só que eles não podiam voltar embora pra casa. Ah, não? Não podia. Nossa. Porque você tinha que fechar a conta, né? Você tinha que fechar os caixas do banco. Um monte de coisa assim. Então você não pode sair de dentro do banco. Daí eles levaram uma televisão, né, lá pra dentro. E a gente ficava assistindo lá, já que ele não podia voltar pra casa, né? Ah, legal, né? Memórias. A 18ª edição da Copa, que aconteceu em 2006, foi sediada na Alemanha. E pela segunda vez, a Alemanha foi o país sede. Primeira vez foi lá em 74, né, como Alemanha Ocidental. E o único pré-classificado. Pela primeira vez na história do campeonato, o campeão do torneio anterior, que no caso era o Brasil, precisou disputar as eliminatórias para poder defender o direito de participar no torneio. Mas passou, né? Porque o Brasil foi um dos únicos países, o único país, eu acho, né? Que participou de todas as Copas. Vai entender, né? O Brasil joga bem nas eliminatórias, aí chega na Copa, eu não sei o que acontece. Nem fale. Alguns grupos internacionais de direitos humanos expressaram preocupação com o aumento do tráfico de mulheres durante essa Copa. Caralho. De acordo com a Anistia Internacional, 30 mil mulheres e garotas, aproximadamente, foram levadas à Alemanha com o propósito de prostituição durante o torneio. Tais organizações agiam em conjunto com o comitê organizador para monitorar a prostituição no país e dar apoio às vítimas do tráfico. Então, olha só, né? Já sempre teve, né, polêmicas, mas né, ninguém esperava na Alemanha, né, um tráfico. Houve também uma grande preocupação no país quanto à segurança devido aos fatos da existência de terroristas e do crescimento de grupos neonazistas na Alemanha. Caramba, né? Em pleno 2006. Nem fale. Ah, mas existe até hoje, né, grupos neonazistas. É, verdade. A gente tem que falar em pleno 2022. Aí a final foi disputada entre a Itália e a França, né, na qual os italianos levaram pela 4ª vez o título, e que é a Copa que eu mais odeio, porque eu chorei tanto nessa Copa. Sério? Porque o Zidane, ele acertou uma cabeçada. Ah, você gostava do Zidane? Eu sou apaixonada pelo Zidane, gente, desde que eu sou criança. Essa cena é clássica, gente. Sim. O Zidane dando a cabeçada. Ele deu uma cabeçada no peito do Materazzi, né, a 10 minutos do final do jogo entre a Itália e a França, que estava empatada por 1-1 na prorrogação. E daí o árbitro argentino Horácio Elizondo expulsou o francês e não deixou nem ele participar se caso a França ganhasse, né? Tipo, a França ganhou a medalha de prata e ele não pôde entrar no campo pra receber. Verdade. E eu fiquei muito brava. Eu lembro que eu chorava nesse dia e meus pais falavam assim, Laura, é só um futebol, é só... Tipo, você tá chorando por um francês, sabe? Tipo, não é nem brasileiro. Né? Mas gente, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pelo Zidane, porque foi ele que fez eu gostar do Real Madrid. Eu sou apaixonada pelo Real Madrid desde que eu sou novinha. Tudo por causa dele, né? Eu sou muito fã do futebol do Zidane. Ele tá fazendo uma campanha incrível como técnico na Europa. Então, assim, eu fiquei muito puta. Nossa, fiquei muito brava. Mas também, por que ele foi dar uma cabeçada, então, né? Porque o Materazzi provocou ele. Ele na hora... certeza. Eu não lembro o que ele falou no ouvido do Zidane. É verdade. Eu não lembro se tinha alguma coisa... Com a cabeçada. Não lembro se tinha alguma coisa a ver com a família do Zidane, alguma coisa assim. E daí ele pegou, tipo, e acho que foi a primeira reação que veio na cabeça dele. Foi dar a cabeçada. Gente, mas foi clássico esse final, porque não tem como esquecer essa cabeçada do Nossa, Zidane. Eu fiquei muito brava, muito brava. Tem que ficar bravo com o Zidane, por que você fez isso? Sim. Não, e tipo, se ele tivesse participado dos pênaltis, não sei se teria chance, sabe, pra França. Eu acho que, não sei, poderia ser. Mas a Itália tava com puta de um time naquela época, mas... Tava bem forte. E a 19ª edição da Copa aconteceu em 2010 e foi sediada na África do Sul. A organização da Copa escolheu para a edição de 2010 a música Waka Waka, Esto es África, em espanhol, e Time for Africa, em inglês, que foi apresentada na cerimônia de abertura pela cantora colombiana e ex-esposa do Piqué. Shakira. Sério, eu nunca imaginei que eles iam se separar, porque, tipo, eles pareciam um casal perfeito, sabe? E ela tá com um monte de dívida, você viu? Tá, né? Olha só, sonegando imposto aí na Espanha. E outro Neymar, né, na vida. Mas essa música, Waka Waka, acho que, tipo, é a melhor música da Copa, né? É a melhor que fizeram, com certeza. Eu adorei
essa Copa de 2010. Sim, Acho que eu foi essa também. que eu comprei o álbum. Ai, me arrependo de não ter comprado todos os álbuns da Copa, mas esse eu comprei e meu pai conseguiu terminar, porque meu pai pegou os restantes na Panini, sabe? Aham. Você podia comprar diretamente lá, tipo, as que estavam faltando. Então, eu tenho esse álbum até hoje de capa dura. Ah, você tem de capa E foi dura? muito Eu legal. tenho de Tenho, capa meu pai mole comprou mesmo. de capa dura. Meu pai comprou de capa dura, é tudo chique aqui. Né? Porque ele queria tudo, né? Terminar o álbum. Mas acho que foi uma Copa muito legal. Mas também, né? Teve muitas polêmicas, como Sim. sempre. Então, em 28 de maio de 2015, a imprensa que cobriu o caso da corrupção na FIFA publicou que altos oficiais do Comitê de Candidatura sul-africano havia comprado o direito de sediar a Copa do Mundo por cerca de 10 milhões de dólares. É muita grana. Muito. E em 4 de junho de 2015, o Chuck Blazer, porta-voz, né, da organização, tendo cooperado com o FBI e as autoridades suíças, confirmou que outros membros do Comitê Executivo da FIFA teriam recebido propina, né, para promover a candidatura da África do Sul em 98 e 2010. Eu lembro um pouco dessa época porque os jornalistas da Globo, né, Fantástico, essas coisas assim, na época que saiu as polêmicas, eles acabaram indo, né, pra África do Sul. Sim. E estavam visitando os lugares lá e, tipo, dava pra ver que era bem precário, sabe? E que nem a gente falou, os estádios eram sempre feitos muito em cima da hora. Do nada, né? Tipo, E lá aconteceu bastante disso, né? Deles fazerem de qualquer jeito, não passou direito por vistoria. Então, assim, eles correram muito risco nessa época de acontecer algum acidente feio e tal. E sim. porque, né, o comitê da FIFA, pra quem não sabe, gente, eles visitam os países que são candidatos a serem sede da Copa, né? E eles têm vários pontos que eles vão colocando, assim, qual país que dá check melhor, né? Então, assim, você vê se tem, tipo, hotelaria boa, né, pra receber a galera e receber os jogadores. Se você tem os estádios que comportam o pessoal e tal, né? Se o país não tá passando por guerra, por problemas políticos, por não sei o que lá, um monte de coisa. Então, assim, a África do Sul, ela não encaixava em vários pontos, né, que a FIFA Exige, né? Como requisito. então, e daí, tipo, rolar isso da África do Sul ser escolhida é muito um sinal de, tipo, peraí, tem uma coisa errada. Mas assim, eu também sou um pouco poser de futebol. Mas não é sorteio, é a FIFA mesmo que escolhe. Sim, é um comitê de 24 homens que Ah, escolhem. tá. Eles fazem, tipo, um levantado lá de quais países que querem sediar a Copa. E Ah, então daí o país pode colocar seu nome lá, tipo, se candidatar. pode, Entendi. tanto que a FIFA também pode falar assim, ó, você não vai participar dessa Copa por vários motivos, né? A gente Ah, vai comentar entendi. isso pra frente, mas eles fizeram isso com a Sim. Rússia esse ano. Não, Catar. Não, eles fizeram com a Rússia. Eles tiraram a Rússia da lista Ah, de tá. países que poderiam participar por causa da Rússia estar envolvida em guerra. Bom, em 2010, a partida final foi realizada entre a Espanha e Países Baixos. E sob o apito do árbitro inglês Howard Webb, a partida terminou primeiro e segundo tempo sem gols. No segundo tempo da prorrogação, aos 116 minutos de jogo, faltando 4 minutos para levar a decisão para a disputa de pênaltis, Andrés Iniesta marcou o gol da vitória e do título espanhol. O capitão, né, então, o capitão daquela época, o Iker Casillas, levantou a taça do primeiro título da Espanha em Copas do Mundo, finalizando a sequência de títulos conquistados pela seleção. Tadinha da Espanha, foi o único. Foi também, junto com a Inglaterra. Mas foi emocionante, eu adoro o time da Espanha, adorava Também. o Casillas na época, achei muito legal ele levantando, né? Uhum. Foi a última Copa dele também, né? Eu Foi. acho que ele se aposentou das Copas depois disso, então por isso que eu gosto dessa final. Eu gostei bastante da Espanha e Países Baixos. Entrando na Copa do Mundo de 2014, daí a gente já tava na faculdade, né, Gil? Já Então foi a 20ª edição da Copa e foi sediada aqui no Brasil, né, que foi anfitrião da Foi. Copa pela segunda vez. Foi meio caótico, né, o Brasil nessa época. foi. Rolou várias coisas. Ah, mas eu queria muito ter ido assistir o jogo da Inglaterra, porque foi a última Copa do Gerrard. Foi E eu não mesmo. acredito até hoje que eu não vi o jogo deles, que aconteceu em São Paulo, que, tipo, muito perto aqui da gente, então, né? só Porque que se fosse. caro. Então, se fosse, tipo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aí seria muito mais longe. Mas, tipo, foi em São Paulo, sabe? Eu não acredito até hoje. Aí, se tem um arrependimento, é isso, de não ter visto o jogo lá com o Gerrard em São Paulo. Então eu lembro que, nossa, vários jogos a gente assistiu na faculdade, a gente assistiu na casa de amigos e tal. E a gente tava muito perto, né, Laura? Tava ali, em São Paulo. Sim.
E pela primeira vez em uma Copa do Mundo, as partidas usaram a tecnologia Goal Line, né? E no dia 15 de junho, na partida entre França e Honduras, ocorreu o primeiro gol oficial a utilizar o sistema, que é a tecnologia usada em estádios de futebol para saber se uma bola ultrapassou ou não a linha de fundo entre os postes da baliza. Então, assim, tipo, às vezes aquelas bolas que entram no gol, mas você tem a impressão de que não entra porque o goleiro tirou rápido. Então, essa bola apita, né? Apita acho que no relógio do árbitro. E o jogo da semifinal entre Brasil e Alemanha, realizado no dia 8 de julho, esse dia ficou marcado para os brasileiros, né? Pela esmagadora derrota sofrida pela seleção brasileira contra a seleção alemã. A vitória alemã por expressivo 7-1 é considerado um dos resultados mais notáveis da história do futebol. Foi a pior derrota da história do Brasil em Copas. Gente, eu tava assistindo esse jogo aqui em casa, eu não tinha nem tempo de você respirar. Sim. A Alemanha já fazia outro gol. Tipo, você não conseguia nem pensar, nossa, fez um gol. Não, já vinha outro. Eu falei, gente... Não dava tempo nem... Não, eu não entendi a atuação do Brasil nesse jogo, porque eles não fizeram nada, eles não reagiram. Eles simplesmente entregaram o jogo. Foi... Sabe? Ridículo, nossa, tipo... ridículo. Foi ridículo esse jogo. Eu não sei nem expressar. Tipo, eles entregaram. Eles perceberam que, tipo... Não sei, eles decaíram total. Não sei se eles estavam se achando demais que ia ganhar contra os alemães. Entraram lá orgulhosos, aí levaram um gol. Aí já foi caindo, sabe? Aí, tipo, eles já não conseguiram reagir, não conseguiram trabalhar em equipe, não conseguiram nada. Não sei o que aconteceu nesse jogo. Acho que nem eles sabem o que aconteceu. E foi muito doloroso pra gente por ter sido aqui no Brasil, né? Porque foi no Brasil, foi vergonhoso. Eu acho que, tipo, se a gente tivesse perdido, tivesse saído, sei lá, por exemplo, nas quartas de final, tudo bem, a gente ia aceitar, sabe? Mas, assim... sair da Copa desse jeito, nesse nível... Não, podia ter sido 3-2, sabe? Ou 1-1. 3-0. Gente, foi 7-1. 7-1, nossa, virou meme, né? Virou super meme. E os atrasos e cancelamentos de parte dos projetos previstos originalmente têm sido citados como o principal motivo, né, de críticas por parte de alguns brasileiros contra o investimento do seu governo, né, no torneio. Uma pesquisa de opinião do Datafolha 2 meses antes do início do torneio constatou que apenas 48% dos entrevistados no Brasil apoiavam o evento, uma queda do índice de aprovação que era de 79% em 2008. Nessa época, quem estava aqui no Brasil era a Dilma, né? Então eu lembro que, tipo, a galera vaiou muito ela quando ela foi lá na abertura da Copa e tal. E as preocupações de segurança, né, pra Copa aumentaram desde que massivos protestos ocorreram durante a Copa das Federações em 2013. Porque em junho de 2013, irromperam no país inúmeras manifestações populares, quando centenas de milhares de pessoas saíram às ruas para contestar os aumentos nas tarifas de transporte público, né? É o 3,20, quanto que era? Os 20 centavos a mais, né? Que tinha aumentado. E a truculência das polícias militares estaduais. Então, os manifestantes também citaram a quantidade de dinheiro público que estava sendo investido pelo governo brasileiro na realização da Copa do Mundo, em detrimento dos serviços sociais públicos que são considerados de má qualidade pela população. Então, porque o governo não investia em educação e saúde em nada, mas aí investiu, né? Gastou muito dinheiro para acontecer essa Copa. E durante a Copa do Mundo foi iniciada uma investigação feita através da parceria entre a Polícia Civil, o Ministério Público e o Juizado Especial do Torcedor de um esquema de venda ilegal de ingressos para a Copa do Mundo, denominada Operação Jules Rimet. Tinha que ser no Brasil, né, gente? Essa operação teve início em abril de 2014, ainda durante o Campeonato Estadual do Rio, após os 3 órgãos receberem informação de que cambistas brasileiros se uniram a estrangeiros para a venda de ingressos do Mundial. De acordo com a polícia, as investigações apontaram que o grupo que chegava a faturar R$1 milhão por partida do Mundial com a venda dos ingressos. Por partida, gente! Caramba! E uma entrada para a final da Copa, por exemplo, poderia chegar a custar 35 mil. Só não tá mais caro que a figurinha do Neymar aqui no Brasil, né? Aposto que tinha no Mercado Livre lá, ingresso pra final da Copa. 35 mil reais. E também, né, nessa Copa de 2014, um caso disciplinar mais notável aconteceu por volta do minuto 79 do jogo final do grupo D, entre Uruguai e Itália. Eu lembro. Quando o atacante uruguaio Luiz Soares trombou com o zagueiro italiano Giorgio Chiellini
enquanto esperava por um cruzamento. Os replays mostraram que Soares, na verdade, se lançou contra Chiellini e mordeu seu ombro. O próprio Chiellini, ele mostrou as marcas da mordida. Sendo que logo após, Soares cai ao chão segurando seu rosto. É verdade. Apesar dos protestos dos jogadores italianos, o árbitro mexicano Marco Rodrigues decidiu por não penalizar Soares. Nossa, foi muito bizarro isso. Tipo, o Soares, ele já tinha fama, né, de fazer isso, já tinha feito isso com outro jogador. Sim, era a terceira vez que ele fazia isso em campo. A gente já, tipo, a galera ficava meio esperta com ele, né? Mas assim, não imaginava. Não sei o que passa na cabeça dele, porque ele do nada tem essas reações e faz isso. Né? Tipo, ele tem tendência a ser canibal, gente. Demais, não total. tem outra explicação. E no dia 26 de junho de 2014, o Comitê Disciplinar da FIFA decidiu proibir Soares, né, por 9 jogos internacionais com efeito imediato, né? Ou seja, ele não participaria mais da Copa do Mundo. E foi a mais longa punição já aplicada na história da Copa do Mundo. Caramba. A final foi disputada entre a Alemanha e a Argentina, na qual a Alemanha levou o título pela 4ª vez. Eu sou muito contra isso que a FIFA fez com o Soares. Eu acho que eles tinham que dar uma punição muito maior ainda pra ele. Ah, tá. Eu achei que tinha que dar menor. Eu falei, quando você começou a falar, eu falei, opa. Não, porque, tá tipo... defendendo o Soares. Porque já não era a primeira vez que ele fazia isso. Não, então. Então, tipo, sabe, você tem que dar um basta na pessoa. Eu acho que devia ser proibido de jogar, sei lá, 2 Copas. Ou ele devia ser expulso do futebol, sabe? O Soares, ele joga bem, ele é um bom jogador, mas assim, a conduta dele dentro de campo, ele é um tal maluco, sabe? E eu lembro que essa final eu tava em São Paulo, então imagina a Paulista, Laura, cheia de alemão. Nossa, Nem só fale. tinha cara bonito, gringo. Adorei essa final. E a 21ª edição da Copa aconteceu em 2018 e foi sediada na Rússia. Ela entrou para a história por ter sido a Copa do Mundo mais cara da história até então, com um custo total de 14,2 bilhões de dólares. Eu nem sei quanto que é, tipo, não tenho nem noção de quanto que é isso. É muito dinheiro. E também foi a primeira edição de uma Copa a fazer o uso do árbitro assistente de vídeo, né? O nosso famoso VAR, que tem contribuído muito aí, né, para os jogos. A escolha da Rússia, né, como anfitrião foi muito questionada na época pelo alto nível de racismo no futebol russo e a discriminação contra pessoas LGBT na sociedade russa em geral, né? A gente sabe que na Rússia eles são totalmente contra pessoas negras e homossexuais, né? Tanto que é considerado pena de morte lá, eu acho, né? Caramba! As alegações de corrupção nos processos de licitação para a Copa do Mundo de 2018 e 2022 causaram ameaças da The Football Association da Inglaterra para boicotar o torneio. A FIFA nomeou Michael J. Garcia, advogado dos Estados Unidos, para investigar e produzir um relatório, né, o relatório Garcia, sobre as alegações de corrupção. Embora o relatório nunca tenha sido publicado, a FIFA divulgou um resumo de 42 páginas de suas descobertas, conforme determinado pelo juiz alemão Hans Joachim Eckert. O resumo do juiz livra a Rússia e o Catar de qualquer irregularidade, mas foi denunciado pelos críticos como parcial. Já começou os erros desde aí, né? Já. E em junho de 2017, a organização Human Rights Watch, que zela pela defesa dos direitos humanos, né, denunciou a Federação Internacional de Futebol através de um relatório de 34 páginas chamado Cartão Vermelho, exploração de trabalhadores na construção nas sedes, né, da Copa do Mundo na Rússia, por não ter cumprido plenamente com o seu compromisso de desenvolver uma força-tarefa de supervisão das condições trabalhistas dos operários que atuam, né, na construção dos diferentes estádios que abrigariam a edição da Copa das Confederações de 2017 e a Copa do Mundo de 2018. Segundo o relatório, 17 trabalhadores morreram durante a construção dos estádios, com base em informação concedida pelo Sindicato Internacional de Trabalhadores da Construção em Madeira. E ninguém fez nada, né? Eu acredito. Infelizmente. Em 2018, a final foi disputada pela França e Croácia, tendo a França levado seu segundo título. Pra mim, essa Copa de 2018 foi tão esquecível que, tipo, quando eu tava, né, pesquisando sobre, eu nem lembrava, tipo, de nada dessa Copa. Eu nem lembro onde que o Brasil chegou nessa Copa, como que o Brasil jogou. Foi muito mal. Eu acho que essa Copa não foi mal? Ah, então por isso que eu não lembro também.
Mas eu não sei, tipo, eu não tenho nenhuma lembrança dessa Copa. Eu acho que eu não acompanhei muito bem, sabe? Uhum. Enfim, pra mim foi um negócio que... Nossa, se eu não tivesse a cada 4 anos, assim, né? Se eu soubesse que, tipo... A gente sabe que acontece a cada 4 anos, né? Uhum. Mas se eu não soubesse, tipo, pra mim, eu ia falar que, nossa, nem teve em 2018. Porque eu não lembro nada, sério, Laura. Não sei se tive um apagão aqui na minha memória dessa de 2018, mas eu não lembro nada dessa Copa. Tipo, o Brasil parou nessa época? Como que foi? Eu não lembro nada. Eu lembro que a gente, tipo, nos Jogos do Brasil, a gente era liberado também, né? Tanto que eu assisti bastante jogos na casa do Kenji. Por que eu não assisti com vocês? A gente não se falava nessa época? Então, acho que não. Né? Eu tinha acabado de voltar da faculdade pra Itapê. Eu saí de Santos, né? Ah, a gente não se falava, não. Então eu tava de volta pra Itapetininga, pro interior. Então, assim, eu tava meio que sem fazer nada naquela época, né? Porque eu tinha acabado de voltar. Ainda não tinha procurado emprego aqui em Itapê. Eu lembro que o Brasil tava meio assim, por causa da última Copa, né? Então, assim, eles estavam meio apagados. Lembrei, veio umas memórias na minha cabeça. Eu assisti na casa de um amigo dos meus pais alguns jogos, verdade. Mas o que mais me marcou nessa Copa da Rússia foi o número de influenciadores, né, de YouTubers aqui no Brasil que foram convidados para ir para a Copa da Rússia, né, que foram convidados para ir para a Rússia. Eu não sei se você lembra, tipo, teve Jovem Nerd, teve tipo um monte de gente que foi para a Rússia e eles estavam mostrando porque assim, a Rússia é um país que tem bastante coisa escondida, né, tanto que você entra lá, eles conseguem rastrear todas as coisas. É meio que estilo Coreia do Norte, sabe? Que eles rastreiam o que você tá pesquisando e tal, enfim. Nossa, e daí eu lembro que, tipo, ficou marcado pra mim porque os youtubers brasileiros estavam mostrando várias coisas que aconteciam lá, né? Porque eles estavam fazendo vlogs, na época tava em alta fazer vlog lá. Então, assim, pra mim ficou marcado por causa disso, porque era a época que eu fiquei assistindo bastante vlog da galera lá em Joanesburgo, né? Que é a cidade lá da Rússia. É São Petersburgo, né? Não é Joanesburgo, não é na África. Confundi. E por fim, né, entramos aí na 22ª edição da Copa do Mundo, que está sendo sediada no Catar esse ano, 2022, e a primeira edição a ser realizada no Oriente Médio. Então aí eles abriram, né, mais um continente aí. Pois é. É a última Copa a ter o formato de 32 equipes, igual a gente já falou, né? Já que a competição vai ter uma mudança de formato e número de equipes na edição de 2026, que vai ser sediada no Canadá, Estados Unidos e México. Olha só, também vai ser a primeira vez que 3 países sediam a Copa, né? E de 32 equipes vai passar para 48 equipes. E a abertura oficial da Copa aconteceu no dia 20, né, no domingo, foi meio-dia aqui pra gente, um pouquinho antes, né, do meio-dia, na verdade. Então, por isso que eu perdi, tá vendo? Os sites anunciaram meio-dia, aí tipo 11h30 o negócio já tava passando. Eu acho que eles adiantaram, por causa do jogo, sei lá. Que aconteceu. Mas achei bem normal, viu? Foi bem rapidinho, como sempre, né? Todas as Copas são rápidas. Teve bastante menção às outras Copas, né? Eles cantaram, fizeram meio que uma mixagem de várias músicas oficiais de todas as Copas que tiveram. Mostraram também os mascotes. Teve o Morgan Freeman falando, né? Como se ele fosse o locutor oficial da Copa. Eu falei até pra minha mãe, falei assim, mãe, é porque ele é a voz de Deus. Daí minha mãe ficou tipo, hã? Não entendeu? Falei, mãe, porque ele já foi Deus, o Morgan Freeman já foi Deus no Todo-Poderoso. E daí, tipo, todo mundo brinca que a voz do Morgan Freeman é a voz de Deus, que, tipo, se a gente um dia encontrar com Deus, vai ser essa voz. E também no dia 20, né, foi feriado. Eu não sei se é feriado nacional ou só no estado... Não, ainda não. Em alguns estados da consciência negra, né, então... ainda não é feriado pra todo mundo, mas estão querendo mudar isso, né? E os países classificados, né, para esse ano são Catar, Equador, Senegal, Países Baixos, Inglaterra, Irã, Estados Unidos, olha o país de Gales aí, voltou esse ano. Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia, França, Austrália, Dinamarca, Tunísia, Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão, Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia, Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Chocada ainda que a Itália não foi classificada. Chocada, acho que foi, né? Assim, né? A notícia chocante, né, dos anos de Copa. Sim. Bom, e bem antes da Copa do Mundo começar, né, no Catar, esse ano, direitos LGBTQIA+, condições de trabalhos e políticas internacional
causaram polêmicas, né, na preparação para o campeonato. A gente já tinha comentado um pouco que rolou na época da Rússia, mas, né, esse ano parece que teve muito mais polêmica. E a primeira polêmica, né, saiu em 2020, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indicou o pagamento de propina em assuntos relacionados à candidatura do Catar para a Copa de 2022. O caso veio à tona em meio ao FIFA Gate, a maior investigação da história sobre corrupção no futebol. Na época, o Comitê da Copa do Mundo de 2022 também emitiu uma nota oficial na qual nega as acusações e diz que há anos são feitas falsas afirmações sobre a candidatura do país. O que você acha disso, Laura? É uma coisa muito triste de ver, porque a FIFA, o lema da FIFA sempre foi, né, que a Copa do Mundo, tipo, unisse todos os países e tal. E eles escolheram, nas duas últimas, né, Copas, eles escolheram países que meio que assim, tipo... É contra tudo, né? Não se preocupam se caso eles entrarem em guerra com outros países, sabe? Então, tipo assim, é muito engraçado, né? Na hora do futebol, a galera é todo mundo uma nação só. Aí, na hora, acabou a Copa do Mundo, eu posso tranquilamente tacar uma bomba no seu país ou mandar terroristas pro seu país e tal. Então, assim, a FIFA errou muito nisso. Com certeza rolou corrupção. E Sim, porque a gente sabe que Catar é um país muito, extremamente rico, né? Onde tem sheiks lá, né? Os sheiks que, pô, eles pagam horrores de dinheiro. Fiquei pensando, sabe, um país que eles são tão gananciosos, assim, né? Países que são nesse estilo, assim. Eu não espero nada deles, porque eles gastam dinheiro, sabe? Eles compram mulheres. Se você vai lá, tipo, vai um cara, assim, com a mulher dele. Chega um sheik pra você e fala assim, viu, por quanto que você quer vender a sua mulher pra mim? Eles falam isso na cara de pau, sabe? Então, não espero nada desse país. Caramba. Pra mim, tudo que mostrarem, eu não vou duvidar. E a teoria também já caiu, porque a gente viu que no jogo, né, do Equador e Catar, né, o Equador ganhou. Então, que bom que não aceitaram, né, o time perder pro Catar. Não, ia ser muito ridículo isso, gente, porque Catar... Sim. Não, eles não jogam futebol, tipo... Não. Eles não são conhecidos por entenderem de futebol, essas coisas assim. Então, não é possível eles ganharem do Equador, que é um time que tem vários jogadores que, né, jogam em times bons aí. Então, assim, é uma coisa que é impossível de acontecer. Não deu certo, né? O Pix não deu certo. Não caiu a tempo. Não caiu, não deu. E falando nessa mesma linha, né, da FIFA, né, ser a favor dos direitos humanos e de unir todos os países, que é a ideia da Copa do Mundo, né, o Catar é conhecido pelas suas violações aos direitos humanos, né. Mulheres não têm direitos assegurados em um país com leis machistas e, de acordo com o Human Rights Watch, que a gente já comentou aqui, o país adota regras discriminatórias de tutela masculina, negando às mulheres o direito de tomar decisões sobre suas próprias vidas. Gente, eu não sei como que alguém consegue morar num país como o Catar. Não só o Catar, né? Todos os países ali, tipo, dos Emirados Árabes. Ali, né? O Código Penal do Catar criminaliza todas as formas de sexo fora do casamento, com sentenças que podem ir até os 7 anos de prisão, com a possibilidade de açoitamento ou apedrejamento caso a mulher seja muçulmana. No país, a denúncia de estupro pode ser considerada como uma confissão. Gente, é um absurdo. Não sei nem expressar palavras aqui. Então, é por isso que muitas pessoas estão boicotando de não ir, né? Tipo, muitos influenciadores aqui do Brasil que foram contratados para falar sobre a Copa não aceitaram ir para lá. Teve vários artistas também, como a Dua Lipa, né? Eu vi mesmo. Ela se recusou. Ela se recusou e, tipo, também teve várias outras cantoras que falaram que não vão falar sobre a Copa, não vão comentar, não vão fazer música oficial e tal, porque, tipo, não concordam com isso, né, dos direitos humanos. Os jogadores, eles gostariam de boicotar, mas infelizmente não dá pra fazer isso. Ou é você boicotar e não participar de uma Copa do Mundo e ter a chance de não ganhar um título, né? Ou, tipo... Então eles estão indo, vários jogadores estão indo, mas, tipo, com o protesto deles, junto com eles, né? Mas eles não conseguiram boicotar igual os artistas estão fazendo. Palmas para o time da Inglaterra que voou para Catar com um avião todo, né? Com a bandeira LGBTQIA+. Então, é por isso que eu gosto da Inglaterra, gente. A Inglaterra é um exemplo
Bom, como a gente estava falando, né, da galera LGBTQIA+, eles também são, né, uma pauta dessas polêmicas, porque eles também sofrem, né, com desrespeitos aos direitos humanos no país. O grupo é impossibilitado de exercer seu afeto e sua sexualidade, né? O Código Penal do Catar proíbe a homoafetividade, ou seja, só, tipo, contato com o seu parceiro, né, para homens e mulheres, e prevê como a pena máxima até o apedrejamento. Gente, é um absurdo. Acho que até é um absurdo dizer direitos humanos lá, porque não tem Não, direitos não humanos. existe. Não tem, não existe isso lá. E apesar de prever em seu estatuto, no artigo 3º, a proteção dos direitos humanos, a FIFA tem evitado se posicionar sobre a questão. Entidades que lutam por direitos da população LGBTQIA+, esperavam que a FIFA pressionasse por uma reforma na lei do Catar, que não ocorreu. E a FIFA é o que mais devia se posicionar. Sim. Né? Porque ela é que tá por trás de tudo, né? E na abertura, o presidente da FIFA tava do lado do Sheik, né? Do Catar. E ele tava, tipo, com uma cara de bunda, não fez nada, sabe? Tipo. Eu acho que ele tá envergonhado. Acho que ele tá até vergonha de falar alguma coisa assim na frente do mundo. Acho que ele nem sabe o que dizer, tipo. Acho que ele tem vergonha de pedir desculpa, sabe? Tipo, a gente errou. Ele sofre bastante perseguição também, porque assim. Também acho, caso ele fale alguma coisa, exatamente, né? É bem perigoso, né? Sim. Uma outra questão também que a gente volta a comentar, né, igual foi na época da Rússia, é a questão dos trabalhadores, né? Há denúncias de veículos internacionais e entidades, né, como o Human Rights Watch, sobre as condições de trabalho que os operários das obras da Copa do Mundo, né, em sua esmagadora maioria imigrantes, passaram, né, no país, na época que estavam se preparando para a Copa. Alguns relatórios dizem que mais de 6 mil trabalhadores imigrantes morreram desde 2010. Quando o Catar foi anunciado como sede da Copa de 2022. No entanto, o governo de Catar diz que houve apenas 37 mortes entre trabalhadores nos canteiros de obras dos estádios da Copa do Mundo e que apenas 3 dessas seriam relacionadas ao trabalho. Que mentira, né? Eu acredito, acho que já passaram. A minha irmã estava comentando hoje sobre isso, né? Sobre a questão dos trabalhadores e parece que ela tinha visto em algum lugar que morreu mais de 10 mil trabalhadores já. Nossa, olha então, só. a gente é muita gente. Nossa. Né? Que, tipo, eles não vão fazer nada, Catar. Né? Porque não tem leis trabalhistas lá, nem leis de direitos humanos, não tem nada lá. E falando sobre os jogadores, né, que a gente estava comentando deles protestarem, Sim. né, tem algumas equipes que já estão fazendo isso, né, como a Gil falou, da Inglaterra, mas também tem a Dinamarca, né, que eles vão usar um uniforme com pouca visibilidade, não sei se você viu, Gil, como que tá o uniforme deles. Não tinha visto isso, não vi. Então, o logotipo do país, né, e o logotipo da marca da camiseta deles vai ser meio no estilo transparente, então, tipo assim, não dá pra você ver. Não dá pra você ver que é o símbolo da Dinamarca que tá ali, ou qual a marca que tá patrocinando eles, porque eles colocaram de uma forma invisível, né, forma de protesto, tipo, pra visibilizar, né. E uma partida das eliminatórias da Copa, jogadores noruegueses usaram camisas que diziam direitos humanos dentro e fora do campo. Né, corretíssimos. E como eu já citei antes também, a seleção da Inglaterra viajou para o Catar em um avião da companhia Virgin Atlantic chamado Rainbow, em alusão à bandeira LGBTQIA+. Agora eu quero saber onde que tá o Brasil nesses protestos. Pois não tô vendo, você tá vendo, Laura? Né? Não vejo eles falando nada, eles nunca... Nada, né? Nem fazendo protesto, nem se usando manifestando. alguma coisa. Nem nada, nem que seja um bottom, nada. Pois é, verdade. Então, as críticas, né, aos direitos LGBT, QIA+, e dos trabalhadores levaram muitas pessoas a questionar, né, essa decisão da FIFA de sediar a Copa no Catar. O processo foi marcado por acusações de corrupção generalizada, com investigações realizadas por promotores na Suíça e pelo Departamento da Justiça dos Estados Unidos, né, em 2015. E o Catar sempre negou, como a gente falou, ter cometido irregularidades, o que confirmou por uma investigação conduzida pela própria FIFA em 2017. Mas é muito estranho, porque, né, o Catar negou a irregularidade, só que quem que confirmou? A própria FIFA. Então. Né, é muito estranho isso. E alguns analistas defendem que sediar a Copa no Catar é uma forma de ajudar o país a se abrir e promover mudanças. Mas Mustafa acha que, embora se tenha levantado questões importantes sobre o Catar, perdeu-se a oportunidade de fazer mais pelos direitos humanos.
Você acha que vai mudar, Laura, depois dessa Copa? Tipo, o Catar vai pelo menos refletir sobre? Ah, duvido. Refletir, imagina, eles estão nem aí com nada. Acho difícil, mas podia, né? Eles poderiam refletir, vendo que... se o mundo todo, né, tivesse, assim, protestando, falando alguma coisa, a própria FIFA, né? Talvez eles repensassem, né? Nas leis do país, então, né? Mas... eu acho que, assim, as leis do país não vai mudar, porque as leis desses países árabes é muito de acordo com o Alcorão, né? Muito baseado no Alcorão, que é a Bíblia deles lá, da religião dos muçulmanos e tal. Então, assim, é isso que tá lá, então eles não vão mudar. Mas eu acho que isso que tá acontecendo, que aconteceu na Rússia, que aconteceu agora no Catar, tem que ser um aprendizado pra FIFA mostrar pros países, principalmente se tiver algum outro país dos Emirados Árabes que queira sediar uma próxima Copa, aprender que se eles quiserem sediar, eles vão ter que abrir o país deles também para essas questões, né? Tipo, para questões de LGBT, para questões de pessoas imigrantes, enfim, de várias outras coisas, né? De não ter muito essa questão com os trabalhadores e tal. Então, assim, acho que a FIFA tem que aprender com isso, porque mudar as leis do país é uma coisa muito mais difícil. É muito difícil mudar a cultura de um país, né? Então. É muito difícil. Mas mudar a opinião de 24 caras, veiaco, branquelo, do comitê da FIFA é mais fácil. É mais fácil. Né? E tem um outro analista, o Ione, diz que ele acredita que uma das razões pelas quais a FIFA pode ter concedido o torneio ao Catar é para tentar, né, promover essas mudanças, que a gente falou que eu acho que não vai acontecer. Mas as críticas sobre violação de direitos dos homossexuais, né, e dos imigrantes fazem muito questionarem se a FIFA tomou mesmo a decisão certa sobre o Catar. A FIFA foi elogiada pela comunidade internacional por decidir expulsar a Rússia da Copa ainda durante as eliminatórias. Embora não seja incomum que países sejam suspensos por violar regras de futebol ou administrativas, é raro ver uma seleção expulsa da Copa por uma infração não relacionada ao esporte. Então, as punições semelhantes só aconteceram com a Alemanha e Japão, que foram após a Segunda Guerra Mundial, né? E com a África do Sul durante a era do Apartheid. Então, assim, se eles tiveram, né, a coragem de fazer isso com a Rússia, por que eles não vetaram também o Catar, sabe? O Catar. Era só vetar também na época, mas aí que a gente pensa, meu, deve ter grana em tá me envolvendo isso. Não, deve não, tem. Com certeza, porque tipo, né? Não tem como, você tira um país que é super parecido, que participou, né, que foi sede na última Copa, e daí agora você não tira, então, tipo, sabe, é meio incoerente essas coisas assim. Então são questões bem pesadas, né, envolvendo, assim, a Copa está sendo sediada no Catar. E para distrair, né, depois desses temas pesados que a gente falou, dessas notícias, né, dessas polêmicas, né, a gente viu que nos estádios lá no Catar é proibido você entrar com álcool, né, e tipo, brasileiro não assiste jogo de futebol sem tomar uma cerveja, né? Não existe. Então é óbvio que o brasileiro é muito esperto, né, eles são acima, assim, de qualquer nação, né, até de Wakanda, eu acho. E os brasileiros espertos, né, que foram assistir a Copa lá no Catar, eles estão colocando capinha de Coca-Cola em latinhas de cerveja, né, pra distrair a segurança lá. E estão conseguindo entrar, né, pelo que eu vi, eu acho. Então, estão se divertindo lá, tomando Coca-Cola fake. E dando risada dos árabes. Isso, dando risada deles. Tipo, você tá bebendo água? Eu tô bebendo cerveja. Gente, brasileiro não sei. Tem que ser estudado. Sim. Bom, mas e aí, o que vocês acham, né, dessa escolha? O que vocês acharam dessa escolha para a Copa de 2022, né? Vocês que estão vindo esse episódio, comenta com a gente, né, se vocês concordaram ou não. Se vocês vão qual acompanhar. A opinião de vocês? Sim. Porque hoje, né, às 4 horas, é o primeiro jogo do Brasil, né? Abrindo a fase de grupos, do grupo G, né? Brasil versus Sérvia. Vamos fazer um bolão, Laura? Quanto você acha que vai dar no jogo de hoje? Brasil e Sérvia? Acho que vai dar 2-0. 2-0 pro Brasil. Não, pera. 2-1. 2-1. Não acredito. É meu bolão esse, Tá, Laura. você fazer Pode diferente, copiar. então. Vou fazer... Eu não acho que o Brasil vai fazer 3.
Eu acho difícil. Não, acho que não é. Eu acho que vai ser, então, 1-0. 1-0? Eu acho que dá boa essa. Então vai, vamos nessas aí. 1-0, Laura. E eu vou chutar em 2-1. Eu acho que Sérvia consegue fazer 1 em cima do Brasil. A gente tá com muita chance, gente. Tipo, a gente tá com um time, pela primeira vez, um time que não é só o Neymar no time, sabe? Ai, finalmente, né? É a última Copa do Neymar? Boatos, ouvi dizer? Não? Ai, tomara que seja, né? Mas, não, o Brasil tem grande chance de passar aí pras oitavas, né? Com certeza vamos passar e vamos torcer, né? Pra chegar aí numa final aí, né? E pra gente ser dispensado do trabalho. Uhum. E para não deixar vocês sem nenhuma indicação de cultura pop, né, como a gente sempre faz, eu vou indicar um documentário que saiu esse ano na Netflix, que é Brasil 2002, Os Bastidores do Penta. Na minha opinião, foi um documentário para falar sobre o Ronaldo Fenômeno, né, que tipo, foi ele que trouxe o Penta pra gente, né, que ele fez... Não, foi a Copa dele, né? Foi a Copa dele que ele fez quase que 90% de tudo do time. Sim. Bom, e não tem indicação, assim, de filmes que falam sobre a Copa, né? A gente já indicou ali em cima também o Milagre de Berna, né? Pra quem tiver interesse em ver a vitória histórica, né? A primeira vitória da Alemanha numa Copa do Mundo. Mas pra quem se interessa por futebol também, a gente sempre indica, né? A melhor série, eu acho, na minha opinião, que trata, né, do assunto sobre futebol, que é Ted Lasso, né? Que eu super recomendo. Tem 2 temporadas já, as 2 temporadas da Apple, né? E está pra sair a terceira e boatos que é a última, né, Laura, se não me engano. A terceira vai ser a última temporada, né? Mas se você aí que curte, né, futebol, é uma ótima indicação. Porque mostra, assim, né, não seria bastidores, né, mas, tipo, a união da equipe, né, eu acho que o dia a dia também, né? Sim, o dia a dia, de como é os treinos, né, como é ter um capitão, um treinador, um técnico, né, e, tipo, os dramas pessoais, né, de cada jogador. Tem dia que realmente, né, você não tá muito bem pra treinar, então você não consegue dar o seu melhor no treino. Então, explora bastante, né, isso, Ted Lasso, né, de uma forma bem, assim, humor leve, né, e que não tem como não chorar, gente, com os discursos. Eu queria ter, se eu jogasse num time, eu queria ter um técnico igual ele, sério. Não tem como, sabe? Sim. Não, tipo, ele consegue, assim, não sei explicar, sabe? Ele, é igual eu falei, não sei explicar, gente, só assistindo, e aí vocês comentam com a gente o que vocês acharam, mas assistam Ted Lasso e Brasil 2002. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje especial, né? Temático aí da Copa do Mundo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir na nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também na nossa página do Instagram. @Sala Precisa Podcast. Que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa. E também indicações de algumas playlists. Até mais, pessoal. E boa Copa do Mundo pra vocês. E vem Hexa. Uhul!